Tenho 63 anos e um filho único de 34, que é casado, tem 2 filhos e muito bom pai e responsável. Só que ele é extremamente grosseiro e insensível comigo. Eu não tenho mais nenhum familiar, sem irmãos, tios e etc. Ele é realmente meu único parente. Nossa. Criei ele sozinho e nunca faltou amor. A minha vontade é me afastar definitivamente, porque toda vez que nos encontramos ele é agressivo e me desestabiliza. Mas como sou espírita e sei que estou aqui agora para resolver as pendências, sei que não posso. Meus netos me amam e eu a eles. O que faço? Estou sofrendo muito. Obrigado. É com vocês. Eu começo. Às vezes, a leitura que nós fazemos da forma como nós nos comportamos pode não ser a mais exata com relação à realidade. Às vezes nós dizemos assim: poxa, eu só amo, eu só cuido, eu só protejo, eu só faço bem e ele me trata mal. De repente, a nossa conduta, vista pelo nosso ângulo, é uma conduta positiva. Mas pode não ser assim que o outro vê. O outro pode ver como se nós estivéssemos realizando um trabalho de tentar, ao invés de ajudar, atrapalhar a família. Por que você não faz assim? Por que não faz assim? Por que você não faz isso? Interferindo demais na vida familiar, insistindo, por que não cria o filho desse jeito? Dando demais opinião nas condições internas da família do filho. E ele, então, pode estar reagindo para tentar realizar um processo de proteção, promovendo uma hostilidade como forma de dizer: não se aproxime demais, não se aproxime muito. A gente está achando que está querendo ajudar, mas a forma como a gente tem trabalhado pode estar machucando. Então, a leitura que a gente está fazendo pode estar equivocada. Talvez não seja exatamente isso, mas a gente, ao longo da vida, né, não agora, mas no passado, produziu muitas dores, e essa pessoa reage hoje às dores que a gente produziu, e a gente não lembra. A gente não consegue interpretar que o que fez foi lido como se fosse uma conduta indesejável. E às vezes foi o que aconteceu. A gente, na tentativa de ajudar, se tornou uma mãe possessiva, protetora, insistente, que opinou demais no casamento, criticou muito a nora, não aceitava as coisas, reclama de como as coisas acontecem, põe defeito na vida dele, nas opções que ele fez. Então, ele tem um processo de reação a tudo isso. Então, era bom interpretar a vida também por esse lado, tá? E aí, como é que a gente faz para saber? A gente tenta, através de outras pessoas que veem o fenômeno de fora, para que nos ajudem a enxergar quem nós somos. Que às vezes a gente está com dificuldade de perceber se o problema não está realmente em nós. Terminei. Tá. Eu acredito que não tenha... a gente, quando recebe grosserias de alguém da sociedade, do trabalho, do chefe, do amigo, né, do marido, é uma coisa. Mas quando a gente recebe essa grosseria de um filho adulto, independente do motivo, isso dói numa mãe. Né? Porque, queira ou não, por exemplo, se passou dezenas de anos de dedicação e amor, e sim, atitudes equivocadas, porque nenhuma mãe é perfeita.
Então, nós entendemos essa dor, é uma dor diferenciada, ainda mais sendo um filho único, ainda mais sendo uma pessoa que não tem mais ninguém, não tem mais nenhum familiar. Nós não temos como avaliar de jeito nenhum o motivo, se ele é assim com várias pessoas, se ele é assim no trabalho, se ele é uma pessoa que tem esse modo de falar mais grosseiro, né? Nós não, ou se foi algo que começou de um tempo para cá, como a Lahá exemplificou, por algo que ele não gostou, nós não sabemos nada disso. Mas eu acredito que o que essa mãe pode fazer é nessa frase que ela disse, que ele me desestabiliza, e desestabiliza mesmo. Por quê? Porque nós, mãe, não aprendemos. Nós sabemos que nós criamos o filho para o mundo. Então a gente joga o filho para o mundo. Vá viver, meu filho. Vá ter a sua família. Me dê netos. Mas continue me amando e me tratando bem. A gente não consegue abrir mão disso, e nem deveria, né? Então, nós temos que nos fortificar quando essas crianças, esses espíritos milenares se transformam em homens, muitas vezes eles, sem razão, começam sim a ser grosseiros com a mãe como se fosse como se não fosse a mãe mesmo. Então, acredito que essa mãe ela precisa se fortificar, não se desestabilizar. Mas como é que não se destabiliza? Eu não me descontrolo? Não criando expectativas. A gente sofre quando cria expectativas. Aconteça o que tenha acontecido por trás dessa história. Mesmo que foi porque a mãe se envolveu demais, coisa que minha esposa não gostou, está se metendo na educação dos filhos. Nada disso justifica grosseria, nada disso justifica um filho tratar mal. Pode sentar com a mãe e dizer, mãe, vamos conversar sério, olha, a senhora está se metendo, não faça isso está incomodando, está acontecendo tal coisa, vamos tentar mudar. Sentar e conversar, isso é sadio. Mas não conversar, não dizer o que está acontecendo e tratar mal, não é sadio. Ninguém vai conseguir transformar essa pessoa, a não ser que a mãe sente, converse, eu não sei como é o relacionamento nessa questão de diálogo, mas ela pode parar de criar expectativas. Quanto a se afastar, isso vai depender da situação. O ideal é chegar a um ponto de equilíbrio. Não se aproximar demais a ponto de se machucar, mas também não fazer aquela coisa de também vou desaparecer para sentir minha falta. Não precisa disso. Porque quando a gente desaparece, a gente cria a expectativa que a pessoa sinta falta. Se a pessoa não sentir falta e não telefonar, a gente sofre mais. É ou não é? Né? Então, a gente tem que chegar a um ponto de equilíbrio. Se manter por perto, mas não tão perto a ponto de você se ferir. Mas ficar como que à disposição, deixa ele tocar a sua vida, deixa ele criar a iniciativa de visitar você, e não só você visitá-lo, não sei como que é isso, mas não dê aquela ideia de estar se afastando. Apenas se mantenha num ponto de equilíbrio entre a ausência e a presença, de modo que eles sintam que você está por perto, mas não tão perto quanto antes. E aí você vai encontrar esse ponto de equilíbrio. O importante é que você cuide de você, não sofra, não crie expectativa. O seu amor, você vai continuar amando ele vai continuar te amando como filho. Ele está equivocado, ele não percebeu o quanto ele te fere. Queria só fazer uma complementação pequena no seguinte sentido, sabe? A Samia está colocando aí que a gente não pode criar expectativa. Só que ao mesmo tempo que eu não posso criar expectativa, todos nós temos necessidade de amor. Aí, assim, não é para criar expectativa, mas eu sinto necessidade de ser amado, eu sinto necessidade de uma pessoa que me goste. Então, procure grupos sociais que lhe compensem emocionalmente. Você é espírita, você falou, então procure as tarefas assistenciais da casa espírita, e não por uma atitude de rancor ou de mágoa, mas vai entregar o seu amor para quem quer receber. Vá fazer pessoas felizes, mas mantenha, como a Samia colocou, essa proximidade. Visite,
e não se lamente. Quando visitar, ai, meu filho, que você... Não lamente, não mendigue carinho, não mendigue afeto. Não faça mendicância. Dá só um pouquinho, não faça. Você visitou, meu filho, tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas a gente não deve se rastejar atrás de afeto dos outros. Se o filho é assim, a gente mantém essa proximidade, diminui, compensa-se em outro lugar, mas não rasteja atrás de afeto. Apenas se mantém para que ele perceba, não estou fazendo tanta falta, que legal. E aí depois começa a ver a preocupação, o que está acontecendo. Então mantenha assim essa postura para não ficar nessa condição de sofrimento por conta do amor do filho, que aí ele se incomoda.